Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui à nossa resolução de questões dessa nossa semana. E eu trouxe para vocês hoje, eu resolvi comentar uma questão da banca do CESP-UNB que foi cobrada na prova da Caixa Econômica, uma prova que foi aplicada recentemente. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui que vai aparecer para vocês agora. Vejam só, nós temos aqui um texto, tá lá um texto, o CESP sempre parte do texto para fazer as suas perguntas e no item 5 da prova, a banca do CESP indaga. Em servindo para avaliar-lhes o valor, o pronome lhes, que retoma outros produtos na linha 6, equivale em sentido ao pronome seu. Tá? Não tem problema que você pode verificar que realmente o lhes lá vai retomar realmente outros produtos. É bem interessante, até porque o lhes aqui é utilizado não para uma pessoa, tá? E isso pode, não tem problema algum. O que chama a atenção nessa questão é justamente o fato de a banca dizer que o lhes está equivalendo em sentido ao pronome seu, traduzindo de que o lhes está funcionando como um verdadeiro pronome possessivo. E você me pergunta, professor Rodrigo, isso é possível? A resposta que eu tenho para você é sim, é possível sim. O grande problema é que nós difundimos, ou pelo menos foi difundida a ideia nas salas de aula do Brasil afora, de que os pronomes lhe e lhes são exclusivamente objetos indiretos. Isso não é uma verdade, ou pelo menos não é uma verdade em sua totalidade, porque os pronomes lhe e lhes, eles podem funcionar substituindo termos preposicionados, e tais termos são o objeto indireto, o complemento nominal e o adjunto adnominal. Eu tenho uma observação a fazer depois sobre esse adjunto nominal, tá? Mas eles podem funcionar substituindo esses termos. Agora, obviamente que é muito frequente nós vermos o lhe e o lhes substituindo o objeto indireto de pessoa da terceira pessoa, tá? Do discurso. E, notadamente, o objeto indireto introduzido pelas preposições a ou para. Muito comum, tá bom? Então, assim, difundiu-se essa ideia e as pessoas acham que o pronome lhe e lhes só pode ser objeto indireto. Vamos dar uma olhada agora nessa observação que eu trouxe para vocês, que eu extraí do meu livro. Veja, aqui eu trouxe a tabela dos pronomes pessoais, vocês estão vendo aqui, todos os pronomes estão aqui, os pronomes, né, aqui os oblíquos e os retos. Vejam, só relembrando de que os retos são pronomes que exercem a função de sujeitos, são sujeitos para verbos. Nós temos os pronomes oblíquos, que são pronomes de complementação, e nós temos aqui a divisão dos oblíquos de átonos e tônicos, lembrando que os tônicos eles são usados sempre antecedidos por uma preposição. Muito bem. Dentro desses pronomes átonos, eu trouxe para vocês aqui uma observação interessante. Os pronomes me, o te, o lhe, nos, vos e lhes podem funcionar como verdadeiros pronomes possessivos. Interessante que há uma divergência gramatical nesse meio quanto à função sintática desempenhada por esses pronomes, tá? Alguns autores, em virtude da origem desses pronomes, atestam que são pronomes que exercem a função do objeto indireto, mesmo nessa função possessiva. Eles estão exercendo a função do OI. Alguns autores defendem. Alguns autores mais modernos, eles preconizam a ideia de que estes pronomes, na verdade, funcionam como adjuntos adnominais. Eu prefiro essa segunda ideia, tá? A despeito de, na primeira ideia, a primeira ideia ser defendida por gramáticos de peso, mas não tem problema, a gramática está aí para ser pensada mesmo, analisada, né? Para a gente refletir sobre ela, e eu prefiro a ideia de que esses pronomes possessivos, aliás, esses pronomes que estão exercendo a função do possessivo, eles sejam classificados como adjuntos adnominais. Vamos voltar aqui ao slide. Vejam só, eu digo que eles são pronomes, verdadeiros pronomes possessivos. Nesse caso, equivalerão a meu, meus, teu, teus, né? Tua, tuas, seus, seus, suas, suas, né? Dele, deles, dela, delas, etc. Né? Nosso, nossos, né? Vosso, vossos. E eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Primeiro exemplo. Vejam como é interessante essa estrutura. Cabelos cacheados e sedosos
Observem, moldam-lhe o rosto afilado e claro. Ora, o que é que esses cabelos cacheados e sedosos eles fazem? Eles moldam, verbo transitivo direto, o rosto afilado e claro, ou seja, objeto direto. E está aqui o meu lhe indicativo da posse. Vamos colocar aqui, ó, não é? Moldam-lhe o rosto, moldam o rosto, vamos imaginar aqui, dela. Então está aqui o lhe funcionando como um possessivo. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. O vento despenteava-nos os cabelos, ou seja, o vento despenteava o quê? Os nossos cabelos. Está aqui o possessivo. Vejam esse terceiro exemplo. Ao ver o sumo pontífice, beijou-lhe uma das mãos. Ora, beijou o quê? Beijou uma das mãos, objeto direto. Agora, beijou uma das mãos dele. Dele aqui, um pronome aqui retomando o sumo pontífice, um pronome anafórico aqui, mas a função possessiva. Na função possessiva. A borboleta pousou-me na testa. Essa é uma frase aqui, se eu não me engano, acho que do Machado de Assis. Ou seja, a borboleta pousou. É um verbo aqui intransitivo. Um verbo intransitivo. Agora ela pousou na minha testa. Vejam que interessante. Ela pousou na minha testa. Vejam o me funcionando como um verdadeiro pronome possessivo. E por último, o terror. Tá aqui o terror lhes contorce subitamente as faces. Ou seja, o terror contorce as faces deles. Tá? Deles aqui, não é? O contexto se refere questão dos homens, tá? Deles. Então, gente, muito interessante essa estrutura, né? Bastante simples de você perceber e o CESP-NB está correto lá na sua questão. Vamos dar uma olhadinha agora na questão aqui comigo. Olha só. Olha, quando eu passo a observar o texto, vejam que quando ele diz assim, a moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de uma longa evolução. No início, não havia moeda, praticava-se o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras, aceitas por todos. Aliás, aceitas por todos, assumiram a função de moeda, circulando como elemento trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o valor, ou seja, para avaliar o valor deles ou para avaliar o seu valor. Então, gente, aqui, ó, questão absolutamente correta, item absolutamente certo na prova aí da Caixa Econômica, de uma questão divulgada pelo CESP-NB. Tudo bem? Gostou da nossa resolução de questões? Muito interessante esse item. Acrescente isso aí ao seu conhecimento. Se você, acredito que você até já conhecesse. Ou se não conhecia, então se não conhecia, tá aí para você uma informação interessante, legal, para você não errar mais em nossa língua portuguesa, tá bom? Para vocês, grande abraço, curtam aqui o nosso canal no YouTube, curtam no Facebook e para os nossos cursos acesse o www.cers.com.br. Estamos aí com um grande curso do português começando do zero, português para a Fundação Carlos Chagas. Para todos vocês, um grande abraço, até a próxima.